queridos amigos, todos vocês que nos acompanham através do nosso canal no Piauí, também vocês que vão nos acompanhar através da nossa plataforma no YouTube. Hoje, dia 30 de dezembro de 2020, uma quarta-feira, nós realizamos a nossa última live de 2020, live piauiense que já teve até o momento de hoje 12 entrevistados. E hoje vai entrevistar a última pessoa do ano 2020, tá? Será a última live do ano. E dessa vez é a Morgana que a gente vai entrevistar, a escritora parnaibana, tá bom? A gente vai já entrar aqui com a Morgana para que a gente possa começar a transmissão. Boa noite, Daltro. Boa noite, Jarte, Dona Lourdes, Alexandre. Todo mundo que já está entrando na live. Boa noite. Boa noite, Morgana. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Você tá conseguindo me Tá dando ouvir? para me Me escutar ver? direitinho? Estou Tô escutando sim. ouvindo. Tá ótimo, então. Então, primeiro novamente, boa noite a todos que nos acompanham através do YouTube e também aqueles que estão aqui nesse momento nos acompanhando pelo Instagram. A live de hoje, do dia 30 de dezembro de 2020, é a live com a Morgana Salles, escritora parnaibana. A nossa live costuma sempre acontecer nas sextas-feiras, porém, como sexta-feira é dia 1º de janeiro, a gente achou por bem colocar a live de sexta-feira para o dia de hoje, dia 30 de dezembro. Morgana, eu sempre começo as minhas lives, as nossas lives, quer dizer, minhas não, nossas lives do Piauí, sempre perguntando para os escritores, é uma pergunta pretensiosa, porém a pergunta que sempre introduz as lives. Então eu lhe pergunto, nesse primeiro momento, quem é Morgana Salles? Bom, para falar um pouco de mim, eu preciso voltar um pouco no tempo, né? Falar de como eu fui me construindo, porque nós somos seres em constante evolução, em constante crescimento. E nós estamos sempre sendo algo a mais do que antes. Então, ao longo do tempo, eu fui me conhecendo, ainda não me conheço totalmente, ninguém conhece, mas ao que eu conheço até agora, eu acredito que eu seja, como muitos de nós, um ser em evolução, buscando ser alguém melhor a cada dia e buscando também os caminhos da felicidade, do amor ao próximo, e buscando viver sempre intensamente de forma a inspirar e se sentir inspirada. Acredito que seja isso. Maravilha, então. Boa noite, Marcelo, Vitor, também muita gente entrando na nossa live nesse momento. O Jardim também acabou de entrar. Querendo ou não, esse Marjorie também, boa noite. Esse resumo é um resumo, querendo ou não, de todos nós, não é? Todos nós estamos evoluindo, crescendo e a nossa sina é essa, está sempre progredindo. Morgana, você é escritora parnaibana já há algum tempo, né? Tem atuação na literatura da nossa cidade, é uma das representantes do sexo feminino da nossa literatura, que cada dia mais cresce a participação de mulheres. Mas, primeiramente, eu gostaria de perguntar a você quando foi que surgiu o interesse pela escrita? Quando foi que você começou a escrever? Em que época? Como é que foi esse seu início de produção literária? Bom, eu iniciei a minha escrita, por acaso, num trabalho de escola. Eu tinha em torno de 7 anos, 8, por aí, acredito que uns 8 anos, e uma das nossas professoras estava explicando sobre os gêneros literários, né? Falou sobre poesia e passou um trabalhozinho para a gente produzir, né? 2 poesias. E aí eu lembro que eu produzi 2 poesiazinhas que
eu fiz com tanto zelo aquilo e eu sentia tanta facilidade. Eu via meus colegas fazendo assim, achando difícil, e eles faziam assim, achando esquisito. E eu percebi que eu gostava tanto daquilo, gostava tanto. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe: olha, mamãe, o que a professora passou. Aí ela ficou lá comigo, eu fiquei escrevendo os meus poemas com ela. Eu lembro de um dos poemas, o outro eu não lembro o nome, mas um dos poemas, o título é O Urubu e o Céu Azul. Porque eu achava lindo o urubu voando no céu, com toda aquela liberdade, toda aquela beleza. E aí eu fiz uns desenhozinhos, né? Ilustrei e fiz o poema sobre o urubu e o céu azul. Tenho certeza que ela ainda tem esses poemas guardadinhos, que ela gosta de guardar essas coisas. Então, a partir daí eu percebi o meu apreço, né, a minha facilidade, né, meu gosto por aquilo. Mas foi uma coisa que ficou naquele momento e eu não desenvolvi depois. E quando o tempo foi passando, mais ou menos quando eu tinha uns 12 anos, por aí, eu voltei a escrever. Voltei a escrever algumas coisas. Houveram épocas nesse período, né, no começo da minha adolescência, que eu escrevia bastante, bastante mesmo. Eu lembro que eu tinha um caderninho que eu acabei com ele só de poesia, e eu escrevia sobre os meus sentimentos, né, na época, sobre as coisas que eu via e que me impressionavam, né, e aí eu dei uma pausa novamente e retornei à escrita já no final da adolescência, ali com foi uma pausa assim, meio curta, mas eu retornei com uns 15, 16 anos. Eu fazia muitas paródias de músicas. Assim, eu pegava músicas que eu gostava, adaptava a letra para a minha realidade e reescrevia algumas coisas. Eu não modificava a letra toda, eu reescrevia para colocar em outro cenário. E aquilo ali foi me trazendo mais gosto ao ponto de eu começar a escrever a própria poesia, sem precisar mais das letras das músicas, como eu fazia antigamente. E a partir desse momento, então, eu não parei mais. Com uns 17, 18, eu já estava voltando mesmo a escrever poemas, e eu nunca mais parei, desde então. E eu lembro que, mais ou menos no ano de 2013, foi um dos anos que eu mais escrevi desde então, né? Até aquele momento, aquele foi o ano que eu mais tinha escrito. E em 2014, eu conheci, se eu não me engano, foi em 2014, eu conheci o Carlos Pontes e o Cláudio, que foram pessoas extremamente importantes para mim naquele momento, porque eles me introduziram ainda mais no contexto literário. Até então, era só eu comigo mesma. Conhecia um escritor aqui, outro acolá, mas não tinha muita inserção. E a partir desse momento, eles me colocaram mais em contato com outras pessoas. O Daltro também foi uma pessoa muito importante nessa época. E eu lembro que a gente tinha um grupo chamado Café Poético. Eles me inseriram nesse grupo e a partir daí foi que eu fui ter mais contato ainda com outros escritores, ver coisas diversificadas, né, entender como é que se passava, como que eram as coisas, e compreender um pouco mais da literatura na nossa cidade. E isso foi, assim, o que realmente mais foi importante para mim naquele momento, porque me inseriu num contexto. Eu escrevia, mas não tinha muito contexto para além daquilo. E a partir daquele momento eu passei a ter contexto. E a partir do momento em que eu tive contato com outros escritores, aquilo me fez ter mais inspirações, mais vontade ainda de escrever, de produzir.
Eu entendo. Então, essa ambientação com outros escritores, a partir do momento do Café Poético, em 2014, foi que realmente ele impulsionou a sair dessa coisa mais privada, né? Até então era só você com seus escritos, não divulgava, não mostrava. A partir daí houve, então, um impulso da escritora Morgana, não é isso? Sim. Uhum. Maravilha, então. Você escreve essencialmente poesia, porque você falou que começou na poesia ali muito cedo, depois foi desenvolvendo. É o seu gênero predominante na escrita? Sim, é o meu gênero predominante, mas eu também gosto muito de escrever prosa poética. E tenho um. Escrevo também contos e crônicas, mas aí já é menos, é uma coisa mais pontual. A prosa poética e o poema em si são realmente onde eu mais predomino, onde eu mais predomino mesmo. E por bastante tempo, eu acredito, eu não entendia o que era uma prosa poética, né? Eu escrevia textos que eu chamava de textos meio parecidos com poemas, mas não eram estrofes e tudo, eram só textos. E eu não entendia o que era aquilo. E eu só guardava. E aí, mais pra frente, né, quando eu conheci o pessoal, que eu fui entender mais diversidades, né, de textos e tudo, eu percebi que aquilo ali se enquadrava em um tipo específico de texto, um gênero, né? Que eu não tinha ouvido falar muito até então, que seria a prosa literária. Então, mas basicamente o que mais mesmo me chama a atenção, que eu mais tenho uma facilidade, né, e apreço é o poema. Maravilha. E esses poemas, eles basicamente tratam de que temas? Quais são as suas inspirações? O que que lhe inspira a escrever um poema ou mesmo uma prosa poética? Normalmente, quando eu escrevo, na grandiosa maioria das vezes, é, as minhas inspirações são o que eu estou sentindo, são sentimentos, são emoções, vivências, coisas que aconteceram, coisas que eu vi, né, coisas que eu vivi, e aqueles sentimentos que estão lá no fundo, que eles vão tão de dentro para fora ao ponto de eles vazarem através das palavras. Tanto aqueles sentimentos muito bons, de felicidade, de amor, quanto a tristeza, né? Também com relação a amor, com relação a todo tipo de amor, né? Com relação a muitas outras coisas. E, eu sinto, no momento que eu escrevo, como se os sentimentos estivessem sendo transformados em palavras mesmo, coisas assim, sabe? Então, as minhas maiores vontades de escrever são através mesmo de sentimentos, quaisquer que sejam eles. E, normalmente, os sentimentos que mais me fazem ter vontade de escrever são sentimentos de muita felicidade ou de muita tristeza. Normalmente, raiva ou outras coisas podem aparecer. Tem poemas que eu escrevo com relação a isso, mas os de felicidade e tristeza, principalmente tristeza, acabam sendo os que mais se transformam através da escrita. Então, você gosta de escrever quando está no extremo de um sentimento, seja ele bom ou não, não é? Sim. Eu posso até tentar aqui sentar e programar de escrever uma coisa, mas se eu estiver realmente sentindo algo, é aí que vai ter a maior qualidade, que eu considero, né? Então, é isso.
E você é do tipo de escritora que trabalha o seu poema, você escreve ele somente de uma vez, como muita gente faz, ou você escreve de pouco, ou vai trabalhando, trocando as palavras, ajeitando vírgula? Como é que é como é que é esse fazer poético, o seu fazer poético nesse momento? Ele é somente de uma vez, ou você trabalha o poema, como muita gente costuma fazer? Eu tenho as duas coisas acontecem comigo. Tem poemas que eu escrevo e que eu nunca mais preciso mexer em nada. Eu escrevo ali e ele está pronto ali mesmo. E tem poemas que eu gosto de mexer bastante, mexer uma coisinha ou outra, mas eu não passo tempo demais mexendo no poema. Eu, às vezes, olho, aí eu dou uma mexida em alguma coisa, às vezes, né? Mas, no máximo, no mais é isso. Normalmente, eu escrevo de uma vez. Porque, como eu estou com aquele sentimento naquele momento, acaba tudo que é necessário para aquela obra específica saindo naquele momento. Mas quando é algo assim, por exemplo, um sentimento que é mais duradouro ou um sentimento que está mais ocorrendo por mais tempo, coisas do gênero, pode acontecer de eu acabar conseguindo escrever muito mais. Já escrevi uma boa coisa, uma boa parte, achei que não ia mais escrever, e quando vejo, tem mais coisas para colocar, porque me lembro, percebo mais coisas, mas normalmente eu sou mais do tipo, escreve tudo de uma vez mesmo. Às vezes ajeito uma coisinha ou outra depois, mas é assim. Eu entendo perfeitamente. E você teria algum texto seu que você poderia recitar para a gente, se tiver algo pronto aí para nós? Sim, só um momento. Maravilha, então. Boa noite, Rebeca, Ramon, meu amigo Matheus, lá diretamente de Maringá, no estado do Paraná. Johnston também acabou de entrar aqui também junto conosco. A todos, boa noite. O poema que eu vou ler chama-se Acaíto. Fique à vontade. Eu conheço teus olhos como jamais se conheceria, e conheço tão e profundamente seu vaguear, vagueando pelo meu corpo, pelos meus olhos. Ser-me-ia a prece mais verdadeira. Eu te diria meu, e agora digo: salvaste minha alma, num breve momento, ou por longos anos que dedico à adoração de tua existência, do feliz fortúnio que foi o teu nascimento, chegado ao mundo para o amor. Feliz sou eu de ser tua mulher. E me contens completa e totalmente. Tua mão em minha cintura é abrigo travesso. Do avesso me deixas por conhecer-me demais. Sou boba em teus abraços, em laços de vida num acaíto. Não sabes ser pouca nessa imensidão. Mais fácil seria fugir da chatodir que da volúpia dos teus olhos, portões escancarados do teu ser. Eu adentro, rápida e ferozmente. Prenda-me. Seria eu refém? Quem me dera morar no centro deles, e de teus pensamentos jamais escapar. Olha só que maravilha de poema, viu? Maravilhoso mesmo. Percebi que seus poemas eles são grandes, né? Eles contam realmente histórias, eles delongam. Você escreve poemas grandes, pequenos, como é que é? Como, varia o tamanho, varia conforme o sentimento, como o que é que define o tamanho de um poema para você? É de acordo com o sentimento mesmo. Mas às vezes um sentimento é grande, mas pede uma coisa pequena. Às vezes dá para ser mais compacto. E às vezes tem tanta coisa para falar sobre aquilo que eu vou me permitindo até o momento que eu sinto que aquilo fluiu o suficiente. Mas normalmente meus poemas são em torno
de mais ou menos desse tamanho, às vezes um pouquinho menores, às vezes desse tamanho, tem alguns bem maiores, mas são por aí, às vezes 4, 5 estrofes, mais ou menos. Alguns sem estrofes, eu gosto de escrever poemas que rimam totalmente. Às vezes eu escrevo poemas que não rimam, às vezes tem estrofes, às vezes não. Eu realmente prezo pela liberdade na minha escrita. O que eu me sentir à vontade de fazer, se eu quiser metrificar tudo totalmente, ou se eu quiser me sentir totalmente livre para escrever, eu vou de acordo com o que eu sinto. Porque para mim escrever é liberdade. Escrever é por para fora e uma extensão do nosso ser, que o outro consegue ler e interpretar da maneira dele. Maravilha. Boa noite, Lívia, também. Até já tinha mencionado o nome dela lá no começo, Lívia Marceli, Marjorie, todo mundo que está nos acompanhando aqui hoje. E realmente, Morgana, depende muito da intenção do escritor, não é? Depende muito do estilo do escritor, do tamanho, enfim, seja maior ou menor. Depende muito da intenção que o poema tem, da mensagem que ele quer repassar. Morgana, você, como todos os outros que já passaram por aqui, pela nossa live, é uma piauiense também. Figura nas páginas do nosso querido jornal Piauí, que fez 13 anos no mês passado. Você é parte dessa história do Piauí. E, claro, você também já publicou no Piauí. Você lembra quando foi que você começou a publicar no jornal, nas páginas do jornal? Sim, eu lembro da minha primeira publicação. Não lembro se essa foi exatamente a primeira, mas eu lembro que foi em 2014. Né, o Cláudio, como eu falei, eu conheci ele mais ou menos nessa época. E aí ele falou, né, do Piauí, falou da possibilidade de uma publicação, e eu lembro que eu publiquei um texto lá, e eu comecei a ter mais visibilidade, né, a partir daquele momento. Claro que não é uma coisa da noite para o dia, e eu tive um pequeno hiato, que eu dei uma parada na questão das minhas publicações e tudo, né, no Piauí, mas depois eu retornei e continuei publicando. O Cláudio sempre deixou as portas escancaradas, não só abertas, né, para que eu pudesse sempre fazer publicações, e foi uma pessoa extremamente importante mesmo para o meu incentivo, né, na literatura, assim como foi o Carlos Pontes. Foram as duas pessoas que mais me ajudaram naqueles momentos, né, em que às vezes eu queria desistir, queria deixar para lá. Ele sempre segurava dizendo, não, você não vai desistir. Então, a minha história com o Piauí, ela é muito, muito, muito bonita, pelo menos para mim, né? E com o Piauí, a gente conseguiu fazer o lançamento, né, de algumas obras, que foram a primeira obra, né, que foi Versania, que é a primeira edição, e a segunda edição foi a minha primeira obra publicada em conjunto, né, coletânea, com outros escritores, e que deu espaço para muitos, muitos escritores que nunca tinham publicado nada assim, além de publicações em jornais, revistas, coisas do gênero, né? E que puderam ter mais oportunidade, né? E foi uma iniciativa do Cláudio, né? E ele fez um trabalho belíssimo, né? Com esse livro, que ficou, para mim, ficou sendo um marco. Tem o antes de Versania e o depois de Versania. E eu não sou a única pessoa que fala isso, que pensa isso. E a partir de então, as coisas foram só se abrindo cada vez mais. Hoje, eu e você temos uma coluna no Piauí que se chama o Direto da Pau, né, que a gente
traz notícias de acontecimentos da Academia Parnaibana de Letras, quando há algum acontecimento notável, né, alguma coisa do gênero, a gente vem trazendo essas notícias, né? É uma pequena coluna, uma coisa bem interessante. Eu nunca achei que eu fosse escrever em algum momento uma coluna para um jornal. Mesmo que seja algo pequeno, mas é bem interessante isso. E é nessas pequenas coisas que a gente vai percebendo o valor que é dado a gente e a confiança, né? E depois do Versania, participei também do Contos Entre Gerações e do Poemas Entre Gerações, que foram as duas coletâneas organizadas pelo Cláudio Ciarline e o José Luiz de Carvalho, né, que foi uma iniciativa para unir gerações, né, os escritores mais novos terem uma conversa através da literatura com os escritores mais antigos da nossa cidade de Parnaíba, né? Não só da cidade de Parnaíba, de outros locais também, mas que contribuem para a literatura da nossa cidade. E essas duas oportunidades me fizeram até, na questão do contos, me fizeram. Eu já tinha escrito alguns contos, mas nunca tinha elaborado algo mais assim, mais a sério, sabe? E aí eu até me senti impelida a extrair mais de mim nesse sentido, para esse livro. Poemas também veio para mostrar muita gente, veio para unir muitas coisas, essa conversa entre escritores, entre gerações, como é o nome da da trilogia da coletânea, são iniciativas desses dois homens que eu já citei, Cláudio e o José Luiz Carvalho, que realmente foram coisas assim extremamente necessárias e benéficas para a nossa cidade, pelo sentido de fomentar bastante a literatura e não dividir um grupinho de escritores ali, outro grupinho ali. A intenção é diversificar, mostrar a todo mundo, juntar e ter toda essa interação, né? E temos para o próximo ano, se tudo der certo, né? O Crônicas Entre Gerações, como já foi citado algumas vezes aqui nas lives, que será o terceiro livro, né, dessa trilogia. E é isso. E mais uma vez, né, através como você citou a questão do Piauí, agradecer a pessoa do Cláudio Ciarline, que eu nunca vou me cansar de falar que é um grande pai para todos nós, né, que me ajudou muito nesse sentido, foi uma pessoa extremamente importante, e ele merece todo o reconhecimento do mundo. Maravilha, Morgana, maravilha. E a sua fala, ela reforça uma coisa que é muito importante que se dê, é a oportunidade. Não é a oportunidade, nós temos muita gente com muita capacidade de produção poética, mas que muitas vezes encontra dificuldades, não encontra onde divulgar. É claro que hoje a gente tem a internet, que é aí por excelência um mecanismo importantíssimo de difusão de conhecimento, porém até alguns anos atrás divulgar um trabalho poético era muito complicado. As pessoas até hoje não valorizam tanto. Os espaços eles já são meio que ocupados e tem gente que não quer perder esses lugares, pensa que a chegada de um novo escritor é um concorrente que vai tirar o seu espaço e, enfim, existem tantas intempéries que existem no caminho. E o Piauí, ele é um mecanismo democrático. Então, todo mundo tem espaço e você é uma pessoa que é fruto desse espaço. Tanto é que você mesmo disse que depois que passou a publicar no Piauí,
Você disse que tem o antes do Piauí e o depois, e começou a se sentir mais motivada porque recebeu a oportunidade, recebeu espaço. E dentro da coletânea Versania, Morgana, você falou um pouco da sua experiência, que foi a sua primeira publicação em livro. É, como é que foi o resultado de tudo isso para você, tanto da primeira edição quanto para a segunda? Eu realmente foi algo melhor do que eu esperava, né? Porque eu publiquei no sentido de vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? E, e eu pensava, por mais que eu quisesse que aquilo tivesse uma boa repercussão, como nós sabemos que as artes em geral não são tão valorizadas na nossa cidade, eu pensei, pode ser que essa acabe se tornando mais uma delas que não vá muito para frente. E é claro que deveria ser algo ainda mais valorizado, né? Mas teve uma repercussão muito boa e é como eu falei, abriu caminhos para outras coisas, para que eu conhecesse novas pessoas, para que eu conhecesse grandes escritores, fizesse grandes amigos, que também são grandes escritores, e abriu a oportunidade para a gente mostrar, né, a nossa escrita. Muitas pessoas elogiavam, né, o trabalho, muitas pessoas, e, e eu lembro que as duas os dois lançamentos, da primeira e da segunda edição, foram muito bons, muito legais, assim, bem emocionantes. Foram momentos assim que a gente sentia aquela energia cativante de tudo que está envolto, né, ali na arte de escrever, de ser puramente aquilo que a gente procurava ali, né? Que era arte pela alma. Então, para mim foi uma experiência maravilhosa, como eu já falei. Né? Maravilha. E já afunilando já mais um pouco para o segundo evento que você citou na sua fala passada, atualmente o Piauí ele está à frente de um projeto na pessoa do nosso editor-chefe, o Cláudio Arlindo, nosso amigo Cláudio, editando a coleção Entre Gerações. Ano passado tivemos contos, que você já mesmo falou, que se sentiu motivada a escrever um outro gênero ao qual você não tinha tanta familiaridade, que é o conto, que tem uma dinâmica totalmente diferente do poema, por exemplo, que é o que você mais escreve. E, além disso, além dessa simbiose de você simplesmente mudar de chave, tentar ali uma coisa diferente como escritora, tem a questão da união entre gerações, que inclusive é o que dá nome ao projeto e, consequentemente, às duas obras que já existem, Contos entre Gerações e Poemas entre Gerações. Na sua visão, do seu ponto de vista, o que a gente pode esperar daqui para frente com essa confluência entre a nova e a veterana geração? Como eu citei anteriormente, isso tem gerado cada vez mais fomento da cultura, né, da escrita na nossa cidade, tem feito com que não fiquem só os escritores em grupinhos específicos, mas que haja um grande conhecimento sobre os outros escritores, né? E não temos somente esses escritores em Parnaíba, temos muito mais, e através desses projetos nós queremos que cada vez mais escritores se mostrem, se lapidem e sintam-se acolhidos
Porque muitas vezes o, o trabalho do escritor é algo solitário. E ele não precisa ser. Quando ele quiser ser, ele é, mas ele não precisa necessariamente ser. Então, eu acredito que isso seja de grande importância, né, para a gente, esse entre gerações, porque não segrega ninguém, não torna algo, uma coisa que tem que estar aqui e outra que tem que estar ali. Não somos todos aqui no mesmo lugar, na mesma linha temporal, estamos todos indo e vindo, e é assim que deve ser. Maravilha, então. Poemas que inclusive foi lançado, né? Nós fizemos uma série de 4 lives. Não foram lives, né? Na verdade foram reuniões que nós fizemos para quem está nos assistindo e não conhece o projeto. O portal Entre Textos, ele na pessoa do Dilson Lages, que é membro da Academia Piauiense de Letras, um escritor piauiense renomado, que comandou as 4 transmissões, né, cada uma com 15 escritores, porque a obra tem 60 poetas, foram divididos em 4 transmissões de 15 pessoas, onde a gente fizemos leituras, lemos poemas uns dos outros, comentamos, na falta de poder se reunir, porque sempre os lançamentos são feitos de forma presencial. Então, esse ano foi feito de forma virtual, como essa reunião aqui agora está sendo essa live. E vocês podem acompanhar lá no Círculo Literário Entre Textos, é o nome do canal do Dilson Lages. Vocês podem ir lá, conferir as lives, conferir os autores que estão presentes na obra. E tenho certeza que vocês não vão se arrepender de ir atrás desse material e de conhecer mais um pouco sobre os escritores que estão atualmente na cena literária de Parnaíba. Morgana, isso também é importante para que nós mesmos, quando formos a geração veterana, a gente ter esse histórico de aproximação com os mais velhos e quando nós formos os mais velhos, a gente ter essa noção de que, querendo ou não, a geração que vem antes da gente é a que referencia o que a gente vai fazer, né? É claro que a gente modifica, os tempos mudam, mas querendo ou não, quando você tem um ponto de partida é muito mais fácil. Morgana, e agora o ponto que eu gostaria de abordar com você é um ponto um pouco delicado, porém importante e necessário que a gente cite ele aqui agora, que é a questão da participação feminina na literatura de Parnaíba. Eu sempre gosto de abordar isso com as escritoras que participam junto com a gente, porque é uma coisa que a mim mesmo incomoda, né? Eu vejo poucas mulheres em relação à quantidade de homens que eu falo, não são poucas, existem mulheres que atuam, claro, mas a quantidade não é igualitária, muito pelo contrário, a hegemonia masculina, infelizmente, que impera em todo lugar, ela também se reflete na nossa literatura. E como é que você vê esse fenômeno, Morgana? Você acha que... como é que você acha que a gente pode mudar isso? Bom, assim que eu comecei a entrar nos círculos literários, né, aqui de Parnaíba, como eu falei, lá em 2014, eu fui percebendo isso. E aí eu perguntei para alguns dos meus amigos, né, cadê as mulheres? Por que quase não tem? E aí eles falaram, a gente às vezes tenta ir atrás, mas acaba quase não achando. E muitas se escondem, assim como muitos homens também se escondem, né? Não tem receio de mostrar a sua arte, né, através da escrita. E eu parei para analisar que, se nós formos olhar em muitos âmbitos da vida, se não em todos, os homens ainda são maioria, né? Então, na escrita, isso ainda está acontecendo. Com relação ao gênero, né? Não entrando em outras áreas, mas com relação ao gênero, o gênero feminino ainda tá bem escasso, né? Pelo menos aqui na nossa cidade, e acredito que em muitos outros lugares.
muitas vezes eu me sinto impelida a sempre convidar as mulheres que eu sei que escrevem a se mostrar cada vez mais, né? E eu sei que não são tantas, são menos do que a gente vai comparar, né, com relação aos homens, mas desde a época que eu comecei a escrever com para agora, eu já conheci mais mulheres, já vi mais mulheres e percebi o quanto elas têm qualidade, o quanto elas inspiram outras mulheres, o quanto isso tem fluído cada vez mais. Quando uma escreve e se mostra ao mundo, ela ajuda a retirar outras de dentro da toca, digamos assim. E o mundo ainda é um mundo bem masculino, né? E muitas vezes, quando um homem demonstra sentimentos, ele é chamado de gay, como se apenas gay, a pessoa que é gay tivesse sentimento e o homem não pudesse ter sentimento, ou quando a mulher demonstra sentimento, eu digo através assim, sentimentos mais fortes, através da escrita, de coisas do gênero. Eu já ouvi muito isso é bem absurdo, mas acontece. Ou então, quando a mulher se mostra, né, nesse sentido, ela é melosa ou histérica. Isso muito, infelizmente, muitas vezes acontece. Então, muitos homens se privam, né, por conta disso, e muitas mulheres, ainda mais, também se privam por achar que isso é besteira, achar que outros vão achar que é fazer pouco caso, né? Ou dar menos voz. Sempre há muito menos voz. Eu vejo em discussões, o tanto de vezes em que numa discussão uma mulher está falando e um homem interrompe. E às vezes os homens não fazem isso de propósito. É que na vida da gente foi ensinado que é assim que é, entendeu? A mulher espera ali, o homem vai e fala, tipo, aí a mulher ela tem um localzinho de fala, mas sempre em grandes momentos são os homens que falam. Então, até nas discussões literárias eu já observei isso. Existe esse padrão aí também. Às vezes é necessário que outro homem intervenha e diga, pare e deixe a mulher falar. É muito ridículo isso, mas infelizmente é algo que acontece bastante. Então, é, são várias, são várias coisinhas que às vezes acabam fazendo que a mulher prefira se omitir em muitas situações. E eu sei que tem muito mais coisa, né? Coisa que eu mesma ainda não vejo, ou não sei, ou não percebo. Falta de apoio também existe bastante. E basicamente o que eu sempre falo com relação a tudo isso é mulheres se incentivarem umas às outras, porque nós somos as que mais podemos nos ajudar. Vamos continuar na nossa revolução que começou há tanto tempo e continuar para que essa igualdade um dia seja de fato alcançada. Né? Com certeza. Ainda há essa diferença, ainda há esse preconceito de gênero, ainda há uma problemática muito grande em cima de todo esse tema que você desenvolveu, não é? E eu completo até mesmo com a fala da nossa amiga Amanda, que disse que, infelizmente, nós mulheres somos anunciadas como um fruto do espaço dado por alguém, e muitas vezes isso nos afasta de espaço de protagonismo. Exatamente isso. Parece que a mulher sempre é o homem que pega na mão dela e leva ela como se ela não tivesse capacidade própria. Né? Sempre o homem tem que dar a voz, tem que ser como se a mulher não tivesse capacidade, o que é totalmente errôneo e a cada dia que passa, essa mancha ela vai sendo cada vez mais limpa. Né? E a gente está, por mais que não pareça, o mundo está mudando e se tornando um lugar melhor.
E mais igualitário Sim. também. Muitas vezes acontece de uma mulher exerce tal papel. Ela conhece um homem, se relaciona com esse homem, que também exerce esse mesmo papel, e passa a ser conhecida como a namorada, a companheira, a esposa desse homem. Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com pessoas que eu conheço, e continua acontecendo. E a gente tem que. Os próprios homens, quando perceberem isso, também têm o dever de parar essa situação. Porque é uma situação, no mínimo, humilhante, né? Então, enfim. Né? Como se as mulheres fossem um acessório dos homens, né? Como se não tivessem vida própria, pensamento próprio, enfim, coisas que estamos superando, graças a Deus. Temos uma pergunta aqui do nosso também piaguiense Alexandre, que já esteve aqui conosco na live. Eu vou só procurar a pergunta do Alexandre aqui, só um instantinho. Ele perguntou o seguinte: Morgana, você também é acadêmica de psicologia. Existe uma ligação ou reflexo que relaciona-se com o seu processo criativo e se ambas as coisas se influenciam? Bom, não sei se eu compreendi totalmente a pergunta, mas acredito que seja uma pergunta com relação ao meu, à minha tendência, né, a questão da de gostar da psicologia, né, de cursar psicologia com a escrita, com o meu processo Isso, criativo. um processo criativo, Pelo exatamente. fato, pelo fato de eu comecei a fazer psicologia, em primeiro lugar, né, por conta de a fascinação de compreender a mente humana cada vez mais. É claro que hoje em dia existem muito mais motivos e, enfim, mas de início foi isso. E quando eu escrevo, a minha facilidade de compreender os sentimentos que acontecem com as pessoas, de entender tudo que se passa, que foi o que também me levou a fazer o curso de psicologia, estão de alguma forma assim, interligados, porque são coisas que me aproximam do, do sentido pensar humano. Nos meus textos, muitas vezes, tem coisas que seriam excelentes para um psicanalista olhar. É prato cheio, né? E então, assim, tem muita coisa do que eu enxergo, do psicológico, de tudo que envolve o aspecto humano, sentimental, pensamentos e tudo, que eu coloco muito nos meus textos, sim. Tem muitos easter eggs nos meus textos que, se você tiver um olhar psicológico, clínico para aquilo, você pode pegar. Que são coisas que fazem parte de mim, porque sou eu que estou fazendo aquilo, né? E, querendo ou não, tendo ou não a intenção de colocar essas pequenas dicasinhas, eu acabo colocando lá. Maravilha, então. Boa noite, Zilmar. Boa noite, Iris. Boa noite, Cláudio também. Nosso editor acabou de entrar aqui na nossa live há alguns minutos atrás. Boa noite, nosso amigo Souza Filho. Morgana, ainda temos pouco mais de 10 minutos para terminarmos a nossa live. A conversa está muito boa, muito elucidativa também, importantíssima. E a questão de termos uma mulher na nossa última live do ano 2020 também, uma coisa importantíssima. Boa noite, Euseni. Morgana, recentemente o seu mais novo feito literário foi participar do querido Almanaque da Parnaíba, né? É o periódico mais antigo da nossa cidade, desde 1924, circulando aqui pela nossa cidade, já quase no seu primeiro centenário. E eu gostaria de saber como é que foi a experiência de participar dessa obra, que já é uma obra histórica, né? O Almanac já com 72 edições, com a que saiu agora. E você colaborou com ela agora, você também é uma participante do Almanac. Como é que é essa experiência, participar dessa obra? Olha, realmente foi uma grande oportunidade, foi um grande prazer, né, estar
mais uma vez ao lado de grandes escritores, né, em uma obra, assim como no projeto Entre Gerações, nesse almanaque que nós tivemos agora, 2019 e 2020, foi colocado, né, a diversidade de escritores, tanto mais jovens quanto os mais velhos, né, e deu também aquela diversificada, aquela mistura boa que a gente gosta de ver, né. E foi, como eu falei, foi uma grande satisfação fazer parte dessa obra que ficou muito bem organizada, muito bonita, muito gostosa de ler e vamos esperar, né, para os próximos, tentar também garantir nossas participações e eu realmente parabenizo o trabalho, né, que foi feito no Almanac, né, com o nosso editor Cláudio Arline, em conjunto com a academia, né, e torcer para que mais projetos como esse venham a acontecer e que o Almanac ele apenas cresça cada vez mais, né, o projeto do Almanac, que foi realmente uma coisa muito boa. Maravilha, Morgana. E já encaminhando para o final da nossa live, eu gostaria de perguntar a você o que a gente sempre pergunta, né? Quais são os planos para o futuro literário? Se você tem alguma obra pronta ou em andamento, ou ainda vai começar, como é que está sendo essa construção da sua obra própria, seu trabalho individual? Bom, assim, eu tenho um projeto de uma obra própria desde 2014 e esse projeto nunca saiu porque ele quase saiu, na verdade. Eu quase fiz a publicação, mas eu percebi que ainda não era o momento. Eu lembro que o Carlos Pontes me ajudou muito a amadurecer essa ideia de reunir o meu material, né, ver como eu gostaria de fazer. O Cláudio também me ajudou bastante, o Daltro. Eu lembro que eles foram pessoas que me incentivaram bastante na época. Inclusive, eu preparei todo o material. Estava em contato constante com o Carlos Pontes, até mesmo depois que ele viajou para São Carlos, né? Foi naquela época que ele foi para São Carlos, mais ou menos. E aí, eu sei que algo, acredito que algumas pessoas aqui saibam, né, que eu cultivo muito a minha questão espiritual. E apesar de na época eu não cultivar bastante, eu não cultivar tanto, eu já sentia muitas coisas e algo lá no fundo eu sentia um chamado me falando, ainda não é o momento. E eu sentia que não era exatamente aquele conteúdo totalmente que eu queria passar para o mundo. Então eu pensei, se eu estou sentindo nessa intuição tão forte isso, então eu quero deixar isso mais para frente. Eu já sei algumas coisas que eu quero para essa obra, tem muita coisa que já está certa para mim. Algumas eu sei que eu vou amadurecer outras ideias, né? E eu ainda estou trabalhando no que eu realmente quero colocar nesse livro. Não é, tipo, não quero colocar. Eu tenho texto suficiente para muito mais de uma publicação, mas eu não quero colocar qualquer coisa lá, jogar e pronto. Eu quero que isso faça alguma diferença. Eu quero que isso tenha algum sentido e algum significado para todo mundo que lê, principalmente para mim. Então, por isso eu estou tendo tanto zelo em pensar. Todos os dias eu penso um pouquinho. O que exatamente que eu quero colocar? O que exatamente que eu quero trabalhar nele? Mas algumas coisas, inclusive até o título, eu já tenho já tenho em mente, né? E pretendo, assim que eu sentir que for o momento, eu vou ir trazendo essa obra à tona para os próximos meses ou anos aí, quem sabe.
mas não vai demorar muito, não. Vai ser, espero que logo em breve. Só estou esperando entre várias aspas, esse chamado maior, essa sensação de acho que agora é o momento, de me sentir à vontade suficiente para saber que agora sim, agora vai dar certo. E é isso. E eu tenho certeza que vai ser uma obra maravilhosa e que com certeza vai ter o seu impacto e a sua importância dentro da nossa literatura, né, que já é tão rica e cada dia mais vai ficando cada vez mais complexa e se tornando uma referência, como já é a literatura de Parnaíba. Morgana, eu queria te agradecer pela participação. Realmente foi muito boa a nossa conversa, muito explicativa. As pessoas puderam lhe conhecer a sua história, a sua trajetória como escritora parnaibana. Né? Precisamos de mais escritoras parnaibanas, estamos no caminho certo e eu deixo para você as últimas palavras. Eu gostaria de agradecer a todos que fizeram presente aqui na live, né? Vi bastante pessoas, amigos meus, né? Amigos escritores também. E agradecer mais uma vez ao Cláudio Ciarline pela oportunidade, por tudo, por fazer tudo isso ser possível, e pelo Carlos Pontes, que foi sempre um grande amigo da literatura, que sempre me ajudou e me incentivou tanto, tanto, tanto. Então, e agradecer a você pela condução dessa live, tão bem feita. Enfim, e a todos que estiveram presentes mais uma vez e que torcem, né, para que as coisas possam se encaminhar de forma cada vez melhor. Certeza. E que tenhamos um ano melhor. Essa é a última live de 2020. A partir da próxima semana, a gente já volta para as sextas-feiras, como já fazíamos de costume. O Piauí deseja a todos um feliz ano novo. 2021 seja um ano melhor para todos nós. Possamos voltar aos contatos pessoais. O Piauí está sempre aberto a todos vocês que queiram publicar, que queiram conhecer o nosso trabalho. E a todos um feliz ano novo. Até a próxima semana, na sexta-feira, se eu não me engano, é dia 8 de janeiro. Na próxima sexta-feira, a primeira sexta de janeiro. Estaremos aqui de novo, novamente, com mais uma live, com mais um convidado. A todos uma boa noite e até 2021. Até mais, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.